Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos de esperança, celebramos o 14º domingo do tempo comum, quando contemplamos um texto do Evangelho de Lucas de caráter profundamente missionário, porque nos traz o chamado e o envio dos 72 discípulos de Jesus. Neste texto do Evangelho desta liturgia, exclusivo de Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12, depois de 17 a 20, podemos comprovar dois momentos bem distintos do mandato missionário de Jesus. Na primeira parte, as orientações de como viver a missão. Jesus escolhe 72 discípulos, provavelmente os que lhe seguiam nas suas peregrinações pelos diversos lugares da Galileia. A essas pessoas chamadas e logo enviadas, é apresentada a necessidade da oração para que a messe tenha trabalhadores para a colheita, pois sem a oração a vida missionária do discípulo não tem fecundidade. No segundo momento, vêm as orientações práticas sobre a missão. Ter cuidado com os perigos que encontrarem os lobos da prepotência, da violência, da arrogância e da hostilidade. O discípulo não deve ficar chateado com a falta de recepção, não deve se preocupar com bagagens, aparatos, mas sim e principalmente com a mensagem que cada um deve levar, ou seja, um coração livre, um coração que deve estar cheio de paz para cumprir o mandato do Senhor. E disse Jesus: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Porque a paz deve estar no coração do discípulo missionário. É a grande missão do discípulo do Senhor levar a paz. Paz que foi sonhada pelo povo de Israel quando saiu do exílio da Babilônia, anunciada pelo profeta Isaías na primeira leitura desta liturgia. Eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Isaías capítulo 66, versículo 12. A presença do Verbo encarnado no mundo, Jesus de Nazaré, é a realização plena desta paz esperada por Israel. Outra mensagem é sobre o reino de Deus, que está próximo e precisa ser instaurado no meio dos homens, no mundo. Porém, não pode ser imposto. Ninguém pode impor o Evangelho a ninguém. A boa notícia do reino sempre será anunciada como uma proposta de Deus para as pessoas. Deus sempre está insistindo para que o homem abra o seu coração ao seu amor. Porém, cada ser humano é livre para responder a este chamado divino. Também, quando os mensageiros do reino não forem bem recebidos, Jesus os orienta que estes devem passar à frente, sacudir o pó das sandálias e seguir em frente perseverantemente no caminho da missão. Porém, a missão não se fará somente de mensagens, mas também de atitudes, de ações concretas, como a cura dos doentes, a expulsão dos demônios, dos males, e, sobretudo, o encontro fraterno da partilha com aqueles que receberem
com o coração abertos os missionários de Jesus. A segunda parte do Evangelho desta liturgia se refere ao retorno dos missionários e à avaliação feita diante de Jesus. Os discípulos voltam com o coração cheio de alegria e grandes motivações, porque, dizem eles, até os demônios lhe obedeceram. Porque a missão não foi feita para o próprio discípulo, mas para o Senhor e em nome do Senhor, e que também não poderá ser feita sozinho, mas acompanhado no mínimo por outro irmão ou irmã para estar ao seu lado, para o apoio fraterno e para o companheirismo. E na volta da missão é necessário colocar em comum para a partilha da experiência e da vivência missionária. Quando levamos a mensagem de Deus e a mensagem de paz em nome de Jesus, e há um acolhimento, construímos a paz e a fraternidade também para o mundo. Isto é, derramamos nos corações humanos a presença do Deus da vida, do ressuscitado, que também deu a paz nas suas aparições aos discípulos nos dias próximos da sua ressurreição. Este texto de Lucas nos ensina que os cristãos batizados de hoje são os convocados para viverem esta missão de paz. Chamados pelo Senhor para serem sal e luz do mundo, nas diversas realidades da vida das pessoas, todos são chamados e enviados a anunciar a paz a cada lugar que estiver. E o anúncio mais forte será o testemunho de uma experiência com Jesus, reconhecendo que, primeiramente, a missão é feita em nome dele e para o seu reino. Faz-se necessário reconhecer que a messe é grande, ou seja, é maior que nossos espaços religiosos, nossos grupos nos quais participamos ou os ministérios que assumimos. Outra necessidade é a oração, para que aumente o número daqueles que respondem ao chamado do Senhor e querem se dedicar ao reino, ao serviço do reino. Mas precisamos reconhecer e aceitar que a evangelização não é exclusividade dos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e os leigos consagrados, mas de todos os batizados que, em nome da Igreja, devem levar a boa notícia ao mundo. Evangelizar é missão de todos os cristãos, casados, jovens, crianças, ministros ordenados e consagrados, numa caminhada comum, como catequistas e missionários permanentes, cada um com seus dons, em seus próprios campos e estados de vida cristã. Para vivermos a vocação missionária, precisamos abraçar a realidade da mística cristã, que é o amor a Cristo ressuscitado, dentro de uma realidade de pessoa renovada, como nos exortou e testemunhou São Paulo, na segunda leitura desta liturgia, que nos diz: pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Pois somente percorrendo o caminho de Jesus, como aqueles 72 discípulos que ele enviou em missão, podemos também partir para a missão e retornarmos alegres pelo bem que fizemos, porque fizemos em nome dele e para ele. É a certeza de ser chamado pelo Senhor e a alegria de segui-lo, anunciando a paz do reino,
que produz conversão aonde vamos ou estamos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 14º domingo do tempo comum nos traz como título: Abençoai os missionários, Senhor. Abençoai, Senhor, os jovens que estão começando e os que há muito tempo estão andando, aos que acolhem os pobres desamparados, aos que rezam mesmo enclausurados. Abençoai, Senhor, os que levantam de madrugada, que andam a pé pelas estradas, os que estão em pátrias distantes da sua, aos que evangelizam na própria rua. Abençoai, Senhor, os que promovem a cidadania e que lutam por uma reta democracia, os que evangelizam pela educação e os artistas das diversas formas de criação. Abençoai, Senhor, os que voltam alegres da missão, que promoveram a paz e a união, os que do mal e os seus irmãos protegeram, mas que os seus nomes no céu escreveram. Enfim, abençoai, Senhor, a tantos que não saem do seu próprio lugar, mas convertem o seu próprio lar com um testemunho evangelizador, promovendo a paz, a harmonia e o amor. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos envia a sua messe para levarmos a boa notícia do reino, ilumine o seu caminho.